Isso. Tá gravando. Então, Tá ah, certo. ah, vamos então, eu estava perguntando para você se, se você já tem um estudo mais aprofundado sobre relacionamentos, né? Tem ou Isso, não? não, eu vi, não tenho, eu vi só o do curso mesmo, que foi Tá, muito interessante para mim, aí eu fiquei nisso mesmo, né? tá. Uhum. Então, vamos então aprofundar esse tema, tá? Eu vou compartilhar a minha tela com você. Hum, 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 hum. Acho que é esta aqui. É esta aqui, Uhum. tá? Tá enxergando? Ainda não abriu, ainda está tudo escuro, E agora? ainda não. Seu compartilhamento de tela está pausado. Por quê? Vamos de novo. Agora, não, voltou só você. Tá E bom. agora? Não, tudo escuro também. Para você tá mostrando? Para mim tá. Não, que tá tudo escuro. Tá bom, tá bom. Que coisa. Ah, Voltou eu, tem né? dia que é assim mesmo. Não, a gente é testado, então vamos lá. Voltou você, isso. Agora vamos de novo. Vamos lá. E agora? Não de novo. Não, tá escuro também. Não de novo. Vamos ver se clareia. Esperar um pouquinho. Isso, tá bom. Clareou? Até- Não, ainda não. Até fui ver se deixava no, com zoom, mas não tá, só não tá aparecendo mesmo. Tá bom. Tá nos Não. testando, tá nos testando. Tá. Ah, mas é que nem eu falei hoje de manhã numa live que eu estava dando, né? Vamos manter a tranquilidade. Se aparece, aparece. Se não aparece, tudo bem também. Se não É? aparece, aí eu vou pedir para você pegar. Vamos ver agora. Tá. Fazer a última tentativa. Agora acho que deu. Não. Agora sim. Ê, Ahá! era o momento certo mesmo. Temos que rir. Tá, então Sim, sim. vamos lá. Vamos ler esse texto do Deepak Chopra, que eu acho muito legal, né? Leia para nós. Nossa, eu gosto muito dele. Uhum. Aham. O que a maioria de nós leva para o relacionamento não é a plenitude, mas a carência. Nossa, que forte, hein? A carência implica numa ausência dentro de si. A carência é uma força poderosa, capaz de criar ilusões poderosas. Ninguém pode realmente entrar dentro de você e substituir a peça que está faltando. Nossa, muito forte. Só esta frase dá para a gente trabalhar um ano, Sim. Realmente muito forte. né? Porque o que nós levamos para o nosso, para qualquer, e olha que tudo é relacionamento. Então, por exemplo, eu me relaciono com o meu companheiro, eu me relaciono com o meu filho, eu me relaciono com meu pai, com a minha mãe, eu me relaciono com o meu sócio, eu me relaciono com qualquer coisa. E a maioria de nós leva para esse relacionamento a nossa carência.
porque dificilmente a gente vai estar pleno, vai estar na nossa plenitude Uhum. quando a gente se relaciona, né. E aí ele explica, a carência implica uma ausência dentro de si. Então, a aí eu estou num relacionamento, eu quero que o outro cubra a minha carência. E aí fica difícil e complicado. Depois eu mando esse PowerPoint para você. Mande sim, por favor. O outro você não mandou, da aula passada? Eu vou mandar também, Tá eu vou bom, mandar, combinado. porque esses PowerPoint eu faço só para as nossas aulas, Ah, tá, tá. Então, o que tá. é aqui, então já entra na aula, né. O que é um relacionamento focado? Focado é quando a gente está na raiz, está no eixo, está no tem centramento, e nós conduzimos o relacionamento. Quando ele está desfocado, ele gira em falso, eu não estou centrado, eu estou fora de foco. Em vez de ser proativo, eu só reajo. Eu tenho reatividade, eu não tenho. Quando alguém fala alguma coisa, eu não paro, analiso, penso, alguém falou alguma coisa, eu já reajo. Isso é ser reativo, isso é eu estar Uhum. desfocado, tá. E se eu me centro antes, né, se eu paro, penso e vejo como que eu vou reagir, como que eu vou Voltou? responder, né. Tá me ouvindo? Agora voltou, agora voltou. Tá. Então isso é estar focado e isto é estar desfocado, né. Uhum. Então, para eu estar focado, o que eu preciso? Então, a gente sempre vê, por exemplo, o que eu preciso para eu estar focado num relacionamento? Para eu estar na condução, para eu, né, para eu realmente estar inteiro. Então, são 3 coisas que a gente precisa. Então, vamos ver a primeira coisa delas, né. A a Então, vamos compartilhar de novo, eu parei de propósito, e agora Tá, deu certo de novo. tá escuro. Ah, mas já vem. Deu, voltou, deu sim, agora resolveu. Agora Então, resolveu. agora resolvemos, né. Então, a Foi sim. primeira coisa que eu num relacionamento, eu preciso ter uma postura de condução. E de novo você vai verificar, Damares, que tem a ver com os 3 lados da mente, tá. Então eu ter uma postura condutora é eu estar no comando, é eu agir, é eu então, se eu quiser fazer uma conotação com os 3 lados da mente, eu estou no lado operacional da mente. Eu estou no momento de ação, né. Então, eu vou ter uma postura Uhum. condutora. Ora, o que eu preciso para ter uma postura condutora? Primeira coisa, eu preciso ter opções pessoais. Isto é, eu preciso saber o que eu quero desse relacionamento. Então, eu estou num relacionamento com o meu marido, eu preciso saber o que eu quero desse relacionamento. A minha cachorrinha veio aqui agora, né, o que eu quero da minha. Não dá para ver. Ela veio me lamber e já foi embora, né. É importante eu saber
o que eu quero do meu relacionamento com a minha cachorrinha. Maria Luísa, você ficou maluca? Não fiquei, não, porque tudo é relacionamento. Uhum. Como eu me relaciono com a comida? Eu tenho que ter uma postura de condução, eu preciso ter opções pessoais, eu preciso saber o que eu quero da minha alimentação. Senão eu não vou me conduzir, senão eu só vou comer o que eu gosto e o que eu não gosto eu não vou comer. Percebe como tudo se relaciona a tudo. Não é só a pessoa. Uhum. E aqui, se você fizer um cruzamento, Damares, entre relações focadas nos 14 subsistemas, olha que trabalho lindo. Agora eu fiz com a comida, que é a alimentação, que é o sistema 3 de manutenção. Uhum. Entende? Então, para eu ter uma postura de condução, eu preciso ter opções pessoais, saber o que eu quero. Se eu não sei o que eu quero, eu não tenho uma postura condutora. Por quê? Porque aí eu vou sendo levado. Entende? Essa é a diferença. Sim. Então, Sim. primeira coisa, ter opções pessoais. Segunda coisa, ter resiliência. O que é ter resiliência? O que você acha que é ter resiliência, Damares? Hein, Damares? Tá cortando um pouco. Ah. Que seria ter É que está cortando resiliência? um pouco. Você perguntou o que eu acho que é resiliência? Isso. Tá. Para mim, é cair e voltar novamente, levantar. A resiliência é a gente ter resistência na dor, né? Voltou? Está sem som. Liga o som. Liguei, tá me Agora ouvindo? agora está te ouvindo. É a internet que está oscilando aqui. Mas a resiliência, para mim, é você persistir, né? Teve um imprevisto, caiu, né? Aconteceu alguma coisa, você persiste e mantém o seu objetivo. Exatamente. E principalmente aprender com a dor. Né? Muito bom. Isso é muito importante. Para eu ter uma postura condutora, o outro ponto muito importante é eu aprender a fazer delimitação dinâmica de campo. O que é eu fazer delimitação de campo? Eu delimitar campo é assim. Seu filho tem quantos anos? 3. 3 3 anos. anos. 3 aninhos, Isso. tá? Se você não, é importante você já aprender a fazer delimitação de campo com ele. O que é fazer delimitação de campo? Olha, até aqui pode, daqui para frente não pode. Uhum. Até aqui, ele tem a caminha dele, ele tem as coisinhas dele, então, né, ele tem que. As coisas dele é importante a gente aprender a respeitar. Porque, de um modo geral, a gente não faz delimitação de campo e a gente mistura tudo. Uhum. Né? E quando eu misturo tudo, dá uma confusão danada.
Então, a delimitação de campo é eu saber até onde eu vou e daqui para frente eu não posso mais ir. Então, mas já meu filho só tem 3 anos, será que eu já posso? Lógico que pode. Sim. Quantas vezes a gente diz: "Não, filho, olha, isso não dá, isso não pode", né? Uhum. E por que que a gente não faz isso se com o filho, às vezes, é tão lógico? Por que que a gente não faz isso com o resto? Então, por exemplo, você recebeu um convite para fazer alguma coisa. Você parou, pensou, olhou e falou: "Não, isso não dá". Uhum. Você delimitou o teu campo de ação, Uhum. percebe? Uhum. Então, isso é muito importante a gente aprender a fazer. A Sim. gente saber até onde eu vou e da onde aonde eu não vou mais. Uhum. Num relacionamento a 2 de casal, a coisa que mais tem é um invadir o campo do outro. Por quê? "Ah, não, porque eu sou casado com ela, eu sou casado com ele, então eu posso tudo". Não senhor, não é assim não, né. Eu tenho que aprender a delimitar o campo. Por quê? Se eu costumo dizer assim: "Imagina que este aqui é uma pessoa, isto aqui é outra pessoa. Se eu Uhum. juntar tudo e misturar, olha a confusão que tá. Cadê um e cadê o outro? Não sei". Então, por exemplo, mesma coisa você e É. seu filho. A relação tem que ser assim, ó. Está enxergando? Tô direitinho, perfeito. Então, Perfeita analogia. aqui no meio é a relação sua e do seu filho. Aqui é você e aqui é ele. É só ele. Então, isto, olha, mas é tão, tão, tão importante. Numa empresa, eu tenho um sócio. O que que nós temos em comum? O que que é função dele? O que que é função minha? Então, aprender a definir funções é delimitar campo, Uhum. tá? Pergunta? Nossa, gente, que fantástico isso, Maria Luísa. E assim, tudo que você fala me faz o gancho com sistemas. Porque eu entro naquilo que você falou, né? Que como tudo é entrada, né? Tem o processamento e a saída. Se o meu processamento estiver desequilibrado, eu não consigo fazer nada, né? Não. Porque aí entra, tá tão conturbado aqui dentro que eu não consigo dar saídas positivas. E essa questão de delimitar, eu procuro fazer com meu filho desde que, na verdade, quando ele era nascido, um bebê. E até fui muito questionada, porque as pessoas não entendem, né? Então, se eu quero alguma coisa, mexer nas coisinhas dele, eu peço licença, né? E Isso. peço para ele fazer o mesmo com o meu, né? Isso aqui é o da mamãe, você tem que pedir. Porque na verdade, eu fazia porque eu queria respeito, né? Que ele se sentisse respeitado, sabesse o lugar dele e também que ele me respeitasse. Então, isso já era uma importância para mim, sem entender isso daí, né? E aí eu percebo que mesmo dentro das minhas alterações, eu ainda estava conseguindo receber as coisas e processar. Eu estava tendo acesso a sabedorias que eu nem sabia o que era. Estou muito contente. Exatamente. E veja, por exemplo, eu tenho, vamos pegar uma coisa bem física, bem física. Eu tenho eu tenho a minha casa e tenho a casa do meu vizinho. E a nossa casa não tem cerca. Hum. Eu não sei até onde que vai minha casa, eu não sei onde começa a casa dele. Eu não Uhum. tenho, não tenho claro qual é a cerca, qual é o limite. Uhum. O que que vai acontecer? Hã? O quê? Não entendi. Não, não, era um spam suspeito só. Tá? Tá, tá. Ok. Ah, ah, então,
O que acontece? Eu e meu vizinho vou estar, de vez em quando, eu vou estar brigando com ele. Por quê? Eu vou achar que ele invadiu o meu espaço, que eu invadi o espaço dele. Aí a gente chama um agrimensor, manda fazer as medidas direitinho do terreno, faz um muro, delimitei. Uhum. No fim de semana seguinte, eu estou comendo churrasco na casa dele, fazendo festa, e ele também. Com certeza. Quando cada um sabe seu lugar, não tem problema, né? Não tem Por problema, quê? né? Porque a delimitação ficou clara, Uhum, uhum, né? Então, é um exemplo físico para a gente entender, né? Porque, por exemplo, a relação tu e do teu filho não tem um muro, né? não tem. Mas Mas como é importante a gente ir estabelecendo o que é dele, o que é meu, o que uhum, é, né? A mesma coisa com marido, com mulher, com sócio, com amigo, com o mentor, com o mentorado, uhum, com tudo, com tudo, com tudo, né? E achei muito legal a, a, a relação que você fez com o sistema. Se dentro do sistema, imagina se está tudo, eu não tenho delimitação, não tem. está tudo embolado. Como é que fica a minha vida? Não tem saídas positivas, não tem como ter, né? É muito interessante, muito interessante. Né? Eu gostei disso, eu não tinha pensado, você vê como é legal a gente compartilhar, né? Com certeza. E o centramento, a cooperação e a competitividade é muito importante. Uhum, Aqui, a gente faz uma diferença, Damares, entre competitividade e competição. uhum, uhum, A postura condutora, eu ter uma postura focada, eu tenho que ter competitividade, mas eu não preciso competir, eu não competir. preciso ter competição, eu não preciso vencer o outro. Uhum, uhum, Esse é o sentido de competição. Você e seu filho, ninguém precisa vencer um ao outro, mas é importante desenvolver no seu filho o espírito de competitividade, uhum, uhum. né? Mas para ele vencer, ele não precisa passar por cima de ninguém. Justo. Este é o ponto. E se eu não tenho postura, aí eu vou ter uma atitude de consumismo, isto é, qualquer coisa que vem eu consumo. Sim. É o que a gente estava falando, né? Na hora do almoço, eu não penso, eu não tenho opções. O que vem lá, eu como. E eu vou comer o que eu gosto, o que eu não gosto. O consumismo, eu vou assistir qualquer coisa de televisão, eu vou comprar coisas, eu vou, né? Isso é ser Uhum, consumista. uhum, E, ao passo, quando eu tenho opções pessoais claras, epa, aí eu já não sou consumista. Aí eu já seleciono o que eu quero comer, o que eu quero assistir, o que eu quero ler, o que eu quero, né? Essa é a uhum. grande diferença. Com certeza. Se eu não tenho uma delimitação dinâmica de campo, ou eu vou estar invadindo o campo do outro, ou então eu vou ter uma atitude de submissão. Isso. Isso é muito comum nos casamentos que ficam casados, e um praticamente se submete ao outro, né? Então, a submissão é um tipo de morte, Sim. né? Eu não Uhum, reajo mais, para mim tanto faz, como tanto fez. Isso é horrível, né? sim. Ou então eu vou ter, eu começo a ser uma pessoa que eu não tenho proatividade, eu só tenho reação. E, e o medo faz parte da vida. Uhum, Não existe ninguém que não tenha medo de alguma coisa.
Mas o medo não me paralisa, essa é a diferença. Uhum. Eu tenho medo, mas eu vou fazer com medo e tudo. Uhum. Né? A hora que a gente começa a vender mentoria, a gente morre de medo. Mas é normal. Só que eu vou fazer com medo e com tudo. Né? Uhum. O medo não vai me paralisar. Essa é a grande, né? E até Então, impulsiona para a gente melhorar, né? Se a exatamente. gente não tivesse, a gente ia achar que era né, o umbigo do mundo e ia errar ou paralisar, parar, né, de evoluir. Exatamente. Né? Então, veja, como é importante a gente ter uma postura condutora Uhum. em qualquer relação. Né? De um modo geral, por exemplo, quando eu estou num relacionamento de casal, eu tenho o casal, eles deveriam estar de igual para igual. Então, quem é que conduz a relação aqui? Os dois juntos. Ora um, ora outro, ora um, ora outro, ora um, ora outro. Se um dos dois não tem uma postura de condução, ele fica submisso ao outro. Sim. Aí entra medo, aí entra a reação, aí entra o descentramento, ele fica atrelado, né? Então, Uhum. aqui, eu estando, por exemplo, vamos falar, você e teu filho, qual dos Uhum. dois tem a postura condutora? Eu creio que aqui é hora um, hora outro. Mas a postura condutora é mais sua. É mais minha, pela É mais maturidade, pela maturidade, né? Mas, por quê? isso. Porque você é mãe e ele é filho. É. Não? E Uhum. a mãe dá mais para o filho do que o filho dá para a mãe. É, Então, a sim. postura condutora aqui é da mãe. É. Mas eu não posso ter uma educação onde eu deixe o meu filho submisso a mim. É. Entende? Então, Uhum. aqui é que entra a delimitação de campo, o que pode, o que não pode, até onde ele pode fazer. Às vezes eu deixo ele tentar me conduzir também, Isso mesmo. não é verdade? É, Né? é. Então, mesmo numa criança de 3 anos, a postura condutora é da mãe, mas eu Uhum. tenho que ir educando ele também a ter uma Sim, postura de condução. isso mesmo que eu tento. E em muitos momentos, as coisas que ele já sabe, ele já se conduz, né? Não precisa que eu fique reforçando o que ele já sabe, né? Exatamente, exatamente. As coisas que ele já pode. Uhum. Então, aqui entra o quê? O bom senso, né? Sim. De repente, ele já sabe comer sozinho. Uhum. Então, eu não preciso dar de novo a comida com a colherzinha para ele. Isso. Ele já sabe comer, então ele já e a gente tem que aprender a fazer o filho da gente aprender a pagar os preços dele. Aos pouquinhos a gente vai despertando a resiliência nele também, Uhum. Uhum. né? Isso é Uhum. que é isso é que é importante da gente, né? Você vê que em qualquer relação, né? Com certeza, com certeza. E uma coisa também que eu procuro com meu filho é conduzir ele pela minha atitude, né? E não tanto por falar, né? Então eu sempre tento dar um bom conselho, uma boa postura, né? Sempre tento manter, ensinando ele através de mim, né? E eu percebo que ele consegue pegar isso de uma forma tão positiva que acaba não agredindo ele, e eu conduzo ele sem conduzir, sabe? Isso para mim é muito importante.
E olha, a coisa que o filho mais cobra da gente é a nossa coerência. Sim. Pode ver, pode ver. Comece a prestar atenção. "Mãe, mas você não falou que era desse jeito?", né. Ele não vai perguntar: "Mãe, você está fazendo diferente", não, É, mas ele vai cobrar a criança, o que ela mais cobra da gente é coerência. é. E isso é fantástico, Uhum. né, Com porque certeza. a gente eu acho isso maravilhoso. Ah, eu também, eu gosto muito da educação. Não, e o filho ensina muito para a gente, Sim, né. sim, sim, com certeza. Eu percebo que no que eu estou errando através das condutas que ele tem alterada, né? E aí eu já penso, deixa eu corrigir. Exatamente. Tá, vamos ver então qual seria o segundo ponto. Uhum, O segundo ponto seria o que a gente chama de aqui e agora, o focado. O desfocado é eu ficar preso ao passado ou com medo do futuro. Então, o aqui e agora significa estar presente. uhum, Como é difícil a gente estar presente numa relação, né? Como é que a gente sabe que a gente está presente? Então, aqui tem, né, diria assim, os indicadores, né? Assim como a postura condutora tem os indicadores, o estar presente, o aqui e agora, também vão ter os indicadores. uhum, Então, a primeira coisa que a gente tem para estar presente é a valorização da vida. Então, o que significa isso? O que é eu valorizar a vida? É eu começar a enxergar a vida, tudo que tem vida. Então, por exemplo, eu olho para a árvore e vejo que a árvore tem vida. Eu olho para uma flor e vejo que uma flor tem vida. Eu olho para o passarinho e vejo que o passarinho tem vida. Então, a gente começar a ter este olhar para a vida é uma coisa muito importante. Então, isso é uma coisa que também você pode já ir ensinando para o teu filho, sim, né? uhum, Ensinar ele a ver que tudo tem vida, né? sim, já A, ensino sim. e a valorizar a vida que tem lá. Então, Uhum, a formiguinha também tem vida, uhum, uhum. né? A barata, ai meu Deus do céu, eu vou matar a barata, mas a barata Tem também vida, tem vida, sim. né? Então, Uhum, aprender a valorizar a vida e ter um espírito aberto de aprendizagem. Isso é muito importante, porque quando eu vejo a vida que tem em tudo, eu começo a entender eu começo a entender que eu não preciso estar preso ao passado, que o passado já foi, já aconteceu, e que o futuro depende do presente. uhum. Eu começo a entender que a única coisa que eu tenho é o presente. E a gente recebe assim, deixa só um minutinho que eu vou fechar a porta aqui, Ah, que tranquilo. agora está começando o barulho. Que o barulho está começando a me incomodar um pouquinho, Ah, tá certo. tá? Isso, fecha aí para mim. Obrigada.
Tá, agora ficou bem melhor. Tá certo. Fica um barulhinho de fundo, né? Incomoda a gente. Incomoda. Certo. Daqui não estava ouvindo, não. Ainda bem. Ainda bem. Tá tudo bem. Então, a, 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 a gente começa a entender, né, Damares, que eu só tenho o momento presente. Então, a gente, eu recebo assim, eu faço mentoria principalmente com mulheres executivas, com donas de empresas, Uhum. e elas têm assim um complexo de culpa imenso. Por quê? Que deixa o filho pequeno em casa. Uhum. Mas quando elas entendem o que é o momento presente, elas relaxam. O complexo de culpa vai embora. Por quê? Porque eu costumo dizer assim: quando você chega em casa, você fica com o teu filho? Ah, fica, eu fico brincando com ele, eu não sei, tá. Mas como é que você fica? Você fica pensando no dia que passou? Você fica pensando no que você vai fazer na janta? Como é que é esse momento que você está com o seu filho? Então, no momento em que eu estou com o meu filho, se eu estiver inteiramente com ele, se eu não tô, eu esqueço o meu dia de trabalho, eu esqueço o que eu preciso fazer, então eu esqueço o que passou, eu não fico pensando no que virá, e eu estou no momento inteira, presente, e eu vou brincar com ele meia hora, mas essa meia hora ele sente que eu sou só dele. Muda tudo. Com certeza. Porque a gente sabe que tem mães que passam o dia inteiro com o filho e não estão E com não está ele, com ele. Justo. Sim. né? Então, se eu estou meia hora, mas assim, inteira com o meu filho, eu cubro aquilo que ele precisa de mim. Uhum. Então, eu troco quantidade por qualidade, né? Então, veja num relacionamento como é importante a gente estar inteiro, estar presente, estar. A criança sente, olha, até o cachorrinho sente. Com certeza. Se eu estou dando atenção para ele. Por exemplo, há pouco eu estava conversando com você aqui no computador, a porta estava aberta, ele entrou, veio me lamber, né? Eu Uhum. fiz um carinho nele e tal, ela foi embora. Sim. Agora, se ela vem aqui, né, dá um alô, e eu não ligo para ela, né? Ela sente isso. Uhum. Uhum. Imagina, né? Imagina uma criança como sente isso. Sim. Imagina um marido como sente isso. Imagina, então, porque num relacionamento de casal, e eu estou falando bastante de casal, porque você vai receber esse problema, Uhum. né? Você, nesse momento, não é casada, mas já foi, Sim. Sim. né? Então, você sabe bem do que eu estou falando, né? Existem momentos que o marido e a mulher estão juntos, mas não estão. Eles podem estar até num relacionamento sexual sem Uhum. estar, Juntos, é verdade. né? Então, se eu estou junto, se eu estou inteiro num relacionamento por um tempo, mesmo que não seja o tempo todo, mas por um tempo pequeno, eu alimento essa relação. Essa relação, vamos dizer assim, enche o copo, Uhum. não precisa mais, Uhum. né? Então, este é um ponto. Não porque hoje a gente ouve muito falar, tem que estar presente. É o aqui e agora, mas eu preciso entender isso, né? É importante entender.
que, por exemplo, você não está o dia inteiro com teu filho, né? A maior parte do tempo ele está aí, mas a maior parte do tempo você não está dando atenção para ele. Sim, Mas o momento que você está com ele, você está por inteira. sim. Pelo menos não o tempo todo, porque também não é assim, não precisa. Não, nem ele não quer, ele também quer o espaço dele. Ele também quer o espaço É, dele. é, Mas é. tem um momento que a gente sente que a gente esteve com ele que deu e que acabou, Sim, sim. né? Isso em relação a qualquer relacionamento, tá? Então, primeiro é a valorização da vida, é a estar aberto para aprender, é a clareza de intenção, que tem a ver com opções pessoais. Quando eu sei o que eu quero, eu tenho a clareza de intenção. Neste processo de mentoria que nós estamos, eu tenho clareza de intenção. O que eu quero passar para você? O que você quer receber? Uhum. Então, isso tudo tem que estar muito claro, né? O processo ele passa a ser de entreajuda. Você vê, há pouco você falou uma coisa, eu falei, olha que interessante, eu não tinha pensado nisso, né? Então, se eu estou aberto a aprender, o processo é de entreajuda, né? Uhum. Existe um clima de lealdade, existe automotivação. Existe uma mentalidade participativa, criativa, solucionadora e servidora. Se eu não estou presente, se eu estou preso ao passado ou ansioso pelo futuro que virá, aí eu estou no estado de ansiedade, evidente, né? Sim. Se eu não estou presente, não tem jeito, eu vou julgar. Eu julgo, né? Qualquer comparação que eu faço, eu tendo a julgar. Uhum. Então, eu preciso cuidar muito com as comparações que a gente faz. Eu digo, a Damares é melhor ou é pior do que fulana? Uhum. Pronto, eu estou julgando, Jogando, sim. né? Então, cuidado. Quando eu não tenho clareza de intenção, aí eu entro no jogo de culpa. Aí eu me sinto culpado, ou eu me sinto vítima. Se a pessoa é culpada, ela precisa ser punida. A pessoa que é vítima, ela vai fazer chantagem. E isso a criança ensina demais para a gente. Não é verdade? Sim, com certeza. A gente vê claro na criança, mas o A gente marido também faz. faz, o esposo faz, a mulher faz, o sócio faz, o amigo faz, todo mundo faz chantagem com a Uhum. gente. Uhum. E a gente, se não cuidar, acaba fazendo chantagem com o outro. Não é verdade? Então, Uhum. É verdade. e aqui, isso aqui é um jogo só. Um jogo de culpa, de vítima, de punição e chantagem é um jogo só. Cada hora a gente está fazendo um. Cada hora a gente está. Ou eu sou vítima, ou eu sou culpado, ou eu sou. Né? Aí eu mesmo começo a me punir, ou eu começo a fazer chantagem. Uhum. E aí, em vez de uma mentalidade participativa, criativa, solucionadora, eu vou ter uma mentalidade de reclamação. Eu só vou reclamar, eu vou ter a cultura do não. Se der, quando der, a hora que eu puder,
Ah, não, não dá, agora não dá, né? Pode ver, a pessoa que é mais desocupada, a pessoa que mais trabalha, é a pessoa que sempre acha tempo para você. De fato. A pessoa que, de repente, a gente olha, ela tem um monte de tempo, ela tem. É a que não acha tempo, ela vai ver quando ela pode, se ela pode, e vai impor um monte de condições e um monte de reclamações. Por quê? Tudo porque eu não sei estar presente. Eu não sei, eu não entendo que o único momento que a gente tem é o agora. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. De fato. Eu não sei, né? E isso não é pessimismo, né? Agora, isso não impede que eu programe o amanhã, que eu planeje o meu futuro. Não, nada a ver. Mas eu tenho que ter consciência que eu só tenho este momento. Isso é uma coisa muito importante. Eu atendi um rapaz outro dia que ele tem um complexo de culpa imenso. Por quê? Porque ele perdeu o pai e ele nunca disse para o pai: pai, eu te amo. Ele nunca deu um abraço e um beijo no pai. Hoje ele tem um complexo de culpa tremendo disso. Então a gente está trabalhando com ele, né? Porque culpa é aqui, ó. É, está preso no Culpa passado. passado. E de repente ele vai virar vítima. E ele quer, ele mesmo se pune disso. E ele mesmo faz chantagem com ele, entende? Então, Uhum. veja como a gente precisa entender, ampliar a nossa visão sobre esse aspecto. Sim. E o mais triste é que quando ele está fazendo isso, ou quando eu já fiz, né, a gente também não está vivendo hoje, né? E aí a gente vai depois lá na frente se questionar por que que eu, então, que nem eu estou presa lá com meu pai e não fui uma mãe boa. Aí, depois, quando meu filho crescer, eu vou falar, nossa, eu passou, né, e eu não curti meu filho. E vou viver só trocando os sofrimentos, né? Sempre presa lá atrás. E a gente sempre diz assim, olha, quando eu namorava era bom, né? Ah, ou então a gente diz, nossa, quando eu casar vai ser ótimo. É, é, Eu deixo de viver o momento. hoje. Então, a gente sempre diz, olha para a relação do teu pai, da tua mãe, né? Agradece a eles a vida que eles deram a você, tal. Mas não é para ficar lá atrás, né? É para hoje Uhum, você aprender a desfrutar do teu pai e da tua mãe. Porque amanhã ou depois eles não estarão mais aí, justo. né? Então eu preciso aprender a desfrutar este momento Uhum, presente, o aqui e agora. Então, o passado, ele serve, eu não tenho como mudar o que passou, mas ele é referência para eu, para eu, ele é referência para o meu presente. E o passado sendo referência para o meu presente, eu consigo mudar o meu futuro. Então, e se a gente entender isto, parece um jogo de retórica, mas não é. não. Muito poderoso esse aí. Esse comentário seu foi muito forte. Para mim, faz muito sentido. Né? Então, por exemplo, o relacionamento que você teve com teu marido é referência para você, para o teu momento presente.
E pode transformar o teu futuro, porque você não vai ficar com medo do que aconteceu no passado, né? Você vai entender, referenciar o presente para transformar o futuro. Sim, sem dúvida. A gente faz tudo aquilo que a gente viveu, a gente faz força, a gente transforma em coragem, a gente transforma num vencer, né? Então, não importa o que eu sofri, mas deixa a dor lá. Não transforma, não faz isso um sofrimento para o teu futuro. Uhum. Não sei se está claro para ti. Muito, muito claro, em vários aspectos mesmo. Na questão, né, de perceber quem eu fui dentro da relação também, né? E perceber que, com certeza, eu tive minhas parcelas, né? E quando você estava falando dos relacionais aí, eu me identifiquei muito, né, aonde que eu estava. E também aquela questão, né, do sofrimento mesmo, eu tenho para mim que saiu mesmo como força, né? Me transformou numa pessoa muito mais forte. Então, tem um lado positivo também, porque se eu não tivesse passado por isso, eu não teria amadurecido, não estaria aqui agora, eu não estaria aqui agora, isso é fato, não estaria fazendo isso que eu estou fazendo agora, né? Então, de qualquer forma, é muito positivo. E veja, né, tudo que você passou faz você compreender as pessoas. Sim. Esse é o ponto que eu acho fundamental. Então, se chega alguém até você, alguém que vai colocar um sofrimento, que vai colocar alguma, você vai entender, Sim. né? Isso é Uhum. que, por isso que o sofrimento fica força, fica, fica algo assim, né, positivo para a gente. Uhum. Né? Esse aqui é o ponto que eu acho assim. Por exemplo, Renato, eu temos 50 anos de casado, mas, meu Deus do céu, se eu for listar tudo que nós sofremos, Uhum. não foi 50 anos de euforia, de beleza, de alegria, não. Foram momentos de altos e baixos, tivemos muito sofrimento, muitas alegrias, mas muito sofrimento. Então, o que a gente faz com esse sofrimento? Transforma em força, transforma em energia, transforma em entender os outros. Uhum. Uhum. Né? E aí Esse é dá um o sentido para isso, né? down. É muito importante, dá um sentido. Não precisa se vitimizar por isso, né? Vamos dar um sentido. Olha, realmente, eu já gostava muito desse referencial, né? Para mim, ele é muito importante. Vi várias vezes esse módulo. E agora estou conseguindo fazer mais junção, né? Conexão com a minha própria vida. Isso. Então, é muito bom, realmente. A gente não se sente culpado, não se sente vítima, não vai querer se punir. Uhum. E não vai fazer chantagem com a gente. Uhum. Porque quanto que a gente quer se punir? Né? Uhum. Não é que eu quero punir o outro, eu primeiro vou querer me punir. É. Né? Então, é importante Uhum. a gente entender que isso tudo é um jogo, porque nós, vamos entender uma coisa, Damares, nós do Ocidente temos o jogo da culpa muito forte. O oriental não tem esse jogo. Ele não tem. Porque nós, aqui, nós já nascemos com pecado. Nós já Entendi. nascemos com o pecado original. A gente já nasceu na culpa. Olha que Uhum. loucura. Realmente. Né? O Ocidente, ele não tem isso. Ele tem outros problemas. Mas Vai falar também que é tudo perfeito, né? não é. Né? Eu acho que a gente, né, agradece de ter nascido aqui, de ter esse, né? Eles têm outros problemas, mas eles não têm culpa. Uhum.
porque a montagem deles é sem culpa. Olha por que nós temos que ter culpa? Né? Então, se a gente entende as montagens, a gente se libera. Sim. Se reforça mesmo das influências externas e percebe que internamente não existe isso daí, né? Não tem por que ficar preso Não nisso. tem porquê. Não tem porquê. Uhum. Tá? Nossa, isso é tão profundo, dá uma evolução na vida de uma pessoa que consegue identificar isso. Por isso que eu falei, é um referencial que é muito importante, nós precisamos ter ele bem claro para a gente dar sequência. Né? É realmente libertador, né? E é relacionar com tudo, né? Principalmente com a gente mesmo. Principalmente com a gente, né? Uhum. Principalmente com a gente. E vamos ver a terceira. A terceira, é a comunicação real. Então, em qualquer relacionamento, o que é comunicação real? Você vê, eu preciso ter opções pessoais claras. Eu preciso saber o que eu quero. Uhum. Se eu não sei o que eu quero, como que eu vou explicitar o que eu quero? Não dá. Não dá. Não dá porque não está claro para mim mesmo, né? Não tem como eu falar. E a maior parte das relações não tem explicitação. Por quê? Porque eu não tenho opções pessoais. Eu não tenho clareza de intenção. Então, na hora de explicitar, eu não sei. Aí, por exemplo, chega fim de semana. Eu quero passar fim de semana na praia. O marido quer pescar. Aí começa a briga, né? Mas por quê? Porque eu nem sei que eu estou querendo ir para a praia. Você sabe só que não quer pescar, mas o que quer fazer também não sabe. Gente do céu, que bagunça. É uma Tá bagunça. tão bagunçado internamente, e a gente quer viver bons relacionamentos. Realmente fica difícil. Fica difícil, né? Eu estou lá com o meu sócio, de repente a gente se desentendeu num ponto, mas eu não tenho claro o que eu quero, eu não tenho claro esse ponto, e eu fico discutindo com ele, meu Deus do céu, primeiro vai ter clareza, vai ter opções pessoais, vai saber o que é que você quer sobre qualquer coisa. Né? Aí depois você vai fazer explicitar e negociar. Porque imagina se eu não sei nem o que eu quero, o que eu vou negociar? Não dá. Não dá, gente, isso é tão importante, tão importante. E aí começa a ter aqueles, né, jogo de poderes, né? A pessoa já não sabe nada e começa a querer mesmo, né? Tá por cima, mas não sabe nem o que quer, tá por Nem cima. o que quer. E aí começa o jogo de ataque e defesa. Aí um ataca o outro se sente atacado, começa a se defender, né? Aí a minha comunicação, a minha fala é uma fala justificante. Mas por que você chegou atrasado? Eu cheguei atrasado porque furou o pneu do carro, porque isso, porque aquilo, ou às vezes eu invento o que é e fico justificando, ou eu fico tendo uma fala inútil que eu não sei direito o que eu quero, então a minha fala é inútil. E o pior de tudo é se eu começo a fazer fofoca, né? Você pode ver a maior briga, o maior desentendimento é na comunicação. Sim. Mas que também é só um reflexo de tudo que está dentro, né?
É tipo a ponta, é o que aparece, né? É a ponta do iceberg, né? É. Ponta do iceberg, né? Então, você vê que aqui estão os três lados da mente, ó. Na postura condutora está o lado operacional, Uhum, é a minha ação. uhum, No aqui e agora, o estar presente é uma atitude emocional. uhum, Por quê? Porque quando eu estou presente, eu estou, simplesmente. E uhum, na comunicação, é uma atitude mental, racional. Eu preciso saber o que eu quero para eu poder explicitar e, principalmente, eu tenho que saber negociar. A gente entra numa negociação assim: olha, amanhã eu quero ir fazer não sei o quê. Né? Se outro disser não, eu já brigo, eu já vou para o ataque, para a defesa. é, Isso não é negociar. A negociação, eu preciso entender que quando eu sento para negociar, eu tenho que saber ouvir o não. uhum, E aí, se um quer e o outro não quer, tem como a gente entrar numa negociação? Tem como eu ceder um pouco, o outro ceder um pouco? Se eu sei o que eu quero, tem. sim, Se sim, eu com não certeza. sei o que eu quero, não tem. Né? Sim, Aí, então, a minha comunicação, ela não é real, ela é tática, ela começa ataque, defesa, e, de repente, eu fico lá discutindo, falando. O Renato, esses dias, contou numa live que uma vez ele e eu ficamos discutindo até não sei que hora da noite. Por quê? Ninguém sabia mais porque nós estávamos discutindo. fica. Eu lembro que ele falou que só ficou aquele jogo de poder, né? Que quem ia vencer, mas o assunto mesmo da discussão Nem lembrava não mais. lembrava mais. Porque Realmente, ataque, defesa, quer dizer, fica sem lógica, sem sentido, sim. né? Então, você veja, são três pontos fundamentais, né? Uhum. Fundamentais. Porque aí eu posso entender essa frase de Einstein. Lê para nós. Qualquer pessoa ou situação só tem sobre você o poder que você concede a ela. Essa frase é muito importante. É muito Ah, importante isso. você, você me faz sofrer. Espera aí. Você está dando o poder dela fazer você sofrer. Uhum. Se eu não dou esse poder, ninguém me faz sofrer. Não, ninguém. Ninguém também me faz feliz. Com certeza. Aqui a gente precisa cuidar. Cuida para você não ficar dependendo da felicidade de ninguém. Uhum. Falar isso para uma mãe é fogo na roupa. Mas é real, né? É real. E eu me preocupo já com isso, assim, na verdade, desde que o Miguel nasceu, né? Porque como ele é uma criança muito desejada, eu me preocupava de achar que a minha felicidade dependesse dele, porque eu ia ser aquela mãe muito pegajosa e também não ia aceitar o distanciamento que a vida ia trazer, né? Com o crescimento. Então eu já cuido assim disso muito forte, né? Quando eu estou com ele, ele é indispensável, mas eu tento me desenvolver quanto pessoa para ter a minha autonomia, né? Também. Ele não vai Exatamente. poder me fazer feliz, né? Ele completa a minha felicidade. Não é que ele não faz, ele faz a gente feliz. Não Sim, vamos, né? Ele faz. Lógico, quando eu vejo ele sorrir, eu fico feliz. sim, Não vou dizer que não, mas a minha felicidade não vai depender disso. é.
Não que eu não me sinta. Aqui é importante, né, a gente fazer essa distinção, porque é lógico que eu estou feliz quando meu filho está feliz. Sim, É sim. lógico que eu estou feliz quando meu marido está feliz. É lógico que eu fico feliz quando eu vejo alguém feliz. Uhum, Só que eu não posso depender do outro para ser feliz, uhum, uhum. né? Ou para ser infeliz. Sim, sim, com Esse é o certeza. ponto, né? Uhum, Só que nós só fazemos isso. Nós deixamos a nossa vida na mão do meu marido, na mão do meu filho, e depois, a grande maioria dos casais deixa na mão dos filhos, depois na mão dos netos. Aí é que a coisa pega, porque eu queria estudar, mas eu não pude, tá? Então meu filho vai estudar, é, né? Eu queria ter feito medicina, não pude, meu filho vai fazer vai ter que medicina. fazer. Mas e se ele não quer? Meu Deus do céu. É. Aí deposita uma carga enorme para ele ter que viver o sonho dos outros, né? Eu tenho um cunhado meu que ele se formou advogado, porque o pai queria. A hora que ele se formou, ele deu o diploma para o pai e falou: pai, tá aqui o diploma, né? Me formei. Nunca exerceu, Exerceu. nunca exerceu, né? Então, é bem real isso, Uhum, né? uhum, Então, se eu tenho uma postura de condução na relação, se eu sei estar presente, né? E se eu tenho uma comunicação que eu sei explicitar e negociar aquilo que eu quero, você pode ver, o teu filho já está explicitando e negociando contigo. já. Uhum, Pode ter certeza disso, uhum, né? Ele sabe o que ele quer e o que ele não quer. já, sabe? E, Até admirável. e sabe negociar. Só que depois a gente vai perdendo isso. A gente vai perdendo a noção daquilo que a gente quer e daquilo que a gente não quer, né? A Uhum, gente vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo, a gente vai esquecendo aquilo que a gente quer, a gente vai se distanciando da nossa essência. uhum. Nossa, isso é tão triste. E, de repente, eu estou tão longe da minha essência que eu preciso fazer uma força grande para, de novo, atingir a minha essência e, de novo, ver. Porque a gente fala muito em propósito hoje, Uhum, uhum, mas o propósito varia muito. Eu não tenho um propósito na vida, né? A gente quer descobrir o propósito. é, Eu é. quero descobrir. Isso não existe, né? Então, é importante a gente entender também o momento que a gente está, entender o que é que me realiza, o que é que me faz feliz, Uhum. né? Nossa, essa questão do propósito agora mexeu um pouquinho comigo. Eu não sei como está seu tempo, mas dava para falar um pouquinho? Porque, que nem você falou, fala-se muito hoje disso, né? E eu concordo com você, assim, que tem vezes que a gente começa uma missão, que uma coisa que a gente quer, mas não tem certeza se aquilo é meu propósito, né? E eu sempre falo, né? A gente tem que ir tocando uma coisa que dá um bem-estar e renovando toda vez, né, a nossa motivação, renovando para a gente seguir. Mas não quer dizer que é tipo, que nem você falou, não é o propósito, porque eu tenho vários, né? Eu quero ter uma boa saúde, eu quero ter um bom relacionamento, eu quero ter minha finança em controle. Não tem uma coisa que eu quero só, né?
ela só quero, que nem eu quero muito ajudar as pessoas, né? Mas não é só o que eu quero da minha vida, né? E aí a gente fica muito perdido, querendo achar um sentido único para a vida. A gente precisa cuidar, né? Eu quero ajudar as pessoas. Tá, eu quero ajudar, mas as pessoas querem ser ajudadas. Ajuda. Então, isso não é um propósito. Uhum. Ajudar as pessoas não é um propósito, né? Mas a gente tem... propósito é algo que... a hora que eu descobri, por exemplo, você vive para quê? Olha, eu acho que eu vivo para evolução, para crescer, sabe? Para continuar aprendendo, Nesse aprendendo. momento, você vive em função do teu filho, essa é a tua realidade, É. né? Uhum. Agora, por trás disso, eu tenho que ter um propósito. Então, a gente precisa entender que o propósito depende muito do momento da gente. Nossa, entendi. Depende muito do momento, né? Não, eu tenho que ter uma missão, uma visão, tá, eu até posso ter uma missão nesse momento, né? Uhum. Mas que daqui 1 ano pode mudar. Muda. Sim. Não é assim, não é assim. Não tem um propósito. Eu acho graça, né? Porque as pessoas querem ter um propósito, né? Sim, uma certeza, como se isso fosse, tipo, né, abrir portais para a felicidade, né? E isso a gente não fala assim explicitamente, porque a gente vai criar um mundo de gente que vem, né, que não entende Sim. e vai falar, não, mas eu tenho o meu propósito. Eu respeito. Se você me falar o teu propósito, eu respeito ele, tudo bem, né? Agora, quanto que nós mudamos? Já pensa um pouquinho na tua vida, como que a gente já mudou esse propósito? Sim, E é assim com mesmo, certeza, uma é, semana. e é assim mesmo, né? Não tem Uhum. momento na vida da gente que a gente não, eu quero ajudar as pessoas, tá, tudo bem, eu acho bom isso. A Uhum. gente quer mesmo, sabe? A gente tem um conhecimento a mais do que as pessoas têm, a gente quer passar esse conhecimento, mas para quem quer. Para quem quer. Isso é muito importante, porque eu percebo em mim, né, que a gente tem vezes que quer enfiar na pessoa essa verdade, não é a verdade única, né, e também nem é o momento. Então, a gente tem que ter isso bem E, resolvido, né? por exemplo, você vai passar, de repente, você vai ter mentorado, uma mentorada, que você vai passar, de repente, essa agenda que a gente viu hoje. Uhum. A pessoa não vai entender a metade. E está tudo certo. Eu não posso querer que a pessoa tenha a minha compreensão. Mas se ela entender, que interessante, olha, uma coisa, tá bom. Entendeu? Uhum. Uhum. Então, isso é importante a gente entender e sacar, porque às vezes a gente quer que a pessoa entenda todos os pontos de uma agenda. Não precisa. Porque até o alívio que ela vai ter na vida dela sabendo uma coisa, e é o Exatamente, percursor de todos os outros também, né? exatamente, exatamente. Depois, mais tarde, de repente, ela pode até lembrar dessa e falar: olha, isso eu não tinha, agora que está me vindo. Fantástico! Maravilhoso! Entendeu?
uhum. Porque a gente é muito perfeccionista, a gente quer, né? A gente quer Uhum. passar tudo que a gente sabe, Sim, sim. né? Só que não é assim. A gente passa, sim, né? Mas a pessoa vai captar aquilo que está no momento dela captar. Assim é o propósito, Nossa, que fantástico. Que fantástico. né? Realmente não dá para muita compreensão para as pessoas disso e levar para as pessoas, porque tem uma indústria atrás da busca do propósito, né? E aí, Tem, se vocês trazem isso, que ia aliviar demais a sensação das pessoas, né? Mas ia exatamente. ser contra a maré, eu entendi isso. A gente sempre que está com algo, né? A gente sempre que está assim fazendo uma mentoria tal e que a pessoa vem com propósito, a gente ouve e tal, mas eu nunca deixo de questionar, né? Porque não precisa, não é isso. A vida é mais leve. A gente tem que aprender a viver a vida com leveza, com fluidez, né? Esse é o ponto. Isto, se eu conseguir passar para a pessoa alguma coisa que tira um pouco o peso dela, está ótimo, Uhum. né? Que ela viva um pouco melhor. Meu Deus, é isso que a gente quer, Nossa, que fantástico, sem dúvida. né? Sem dúvida. Um pouco melhor é muito, né? Se a gente pensa no que você trouxe dos desfocados, né? Se a pessoa conseguir entender que ela não precisa se sentir nem vítima, nem, né, nem culpada, já é muito melhor na questão do relacionamento dela. Muito melhor. E aí ela já vai começar a ter, né, mais clareza das intenções. Ah, e é tão bonito. É muito bom, é muito bom. E é Né? que nem você falou, é leve, né? É É leve. leve, Eu percebo que eu estava muito preocupada em ser realmente perfeita e ver grandes evoluções, e agora eu estou entendendo. É mais é. leve que isso. E você entende também, Damares, que o como não importa? Entendi. Sim. O como não importa, né? Uhum. Uhum. E o como, cada um é que vai dizer, É. né? Isso é isso é que então, por exemplo, tira também da gente o peso da preparação, de eu ter que preparar algo, de eu ter que estar com tudo muito certo, muito, né? Então, quando Uhum. a gente vai fazer uma mentoria, também é gostoso, é leve, né? Uhum. Eu Uhum. digo assim, Eu percebo isso de você, a né? men- Tantos anos que você ensina, você ainda está aqui presente, tem prazer de estar, né? Isso é. sim. Ah, não, o dia que eu perder o prazer, eu não faço mais, É, é. né? A gente tem que Uhum. sentir leveza, vontade, prazer, isso tem que ser gostoso, uma mentoria tem que Uhum. ser gostosa, né? Que coisa boa. Uhum. Uhum. Porque a gente não vê a hora passar, a gente não vê Justo. nada, né? É, Agora, é. imagina se eu estiver olhando para o relógio, será que essa mentoria não vai terminar? Tá louco. Não, e a pessoa que está do outro lado sente, né? É, Sente que você não está, né? Assim, não se sente bem, não se sente acolhida, também não vai conseguir, né, ter nenhuma, porque ela só fica preocupada. Nossa, será que ela está bem, né? Será que ela está aqui? Entendi, sim. né? Então, Uhum. e você vê, a gente diz assim, tudo é relacionamento, né? Uhum. Tudo eu posso pegar essa agenda, né? E aplicar nas 14 áreas da minha vida. Uhum. Eu posso fazer isso com a minha família, com a minha saúde, com a minha manutenção, com os meus amigos, com a minha comunicação. Olha que interessante.
como eu me relaciono com a minha comunicação. Olha que legal, né? Uhum. Com os meus estudos, que é o subsistema 7, Uhum. com o meu patrimônio, né? Como que eu me relaciono com o meu dinheiro? Isso é muito bom, porque se a gente não tem clareza de intenção, o que você quer fazer com o seu dinheiro, onde investir, por que você está fazendo isso? E se eu não entendo que eu tenho que ter opções pessoais claras, Sim. né? Se eu não Uhum. entendo que o dinheiro é uma energia, né? Uhum. Uhum. E aí depois com o meu trabalho, mesma coisa, né? Que eu estava dizendo, a gente tem que ter, eu tenho que ter opções claras do que eu quero com o meu trabalho. Se eu disser para você que eu só quero ajudar os outros, eu estou mentindo. Não é verdade? Não é verdade. Não que você não faça, mas tem mais objetivos, né? Tem outros Sim, objetivos. Eu lógico, entendi. Uhum. entendeu, né? Uhum. Entendi, sim. É a mesma coisa com a minha religião. Como eu me relaciono com a minha religião? Com a minha segurança, com a minha organização, entendeu? E assim a Uhum. gente vai. Olha que coisa fantástica que, né? Que já dá algo maravilhoso. E nós ainda estamos nos subsistemas. Ainda falta ver os operacionais e as dinâmicas da teoria da organização humana, Uhum. né? O próximo encontro nosso, provavelmente nós vamos ver os operacionais, né? Uhum. Como é que a gente vê isso, né? Uhum. Nossa, mas já tem muita coisa para me refletir nessa semana. E eu vou pegar isso sim e colocar em cada sistema da minha vida, porque dá muita, muita conexão, muita coisa traz para gente. É, se a gente, né, se a gente soubesse relacionar a, como que eu me relaciono, né, com a minha família, como que eu me relaciono com a minha saúde, como que eu me relaciono com a minha alimentação. Nossa, você que trabalha a parte física, não? Meu Deus, Uhum. olha que trabalho lindo que dá. Sim. E eu estava pensando isso mesmo, né? Com você falando, vindo esses ganchos na minha mente, né? Como que a gente quer ensinar para as pessoas, vamos supor assim, alimentar melhor se ela mesma não tem a clareza de intenção? Né? Eu sempre falava assim que a pessoa tinha que entender o porquê ela estava fazendo, né? Mas tem muito mais de entender o porquê. Tem muita coisa antes de chegar nisso daí, né? É porque, por exemplo, uma pessoa hoje, a gordura dela, ela pode ser gorda por um sistema de segurança, de proteção, Uhum. né? A pessoa, inconscientemente, quando eu falo inconsciente, é porque ela não tem consciência. Ela Sim. quer se proteger numa, numa camada de gordura, Uhum. Uhum. né? Uhum. E, e Isso acontece bastante, acontece muito mesmo. Outras questões também, que é como desamparo, que é onde me pega, né? Se eu me sinto meio que desamparada, aí entra naquela parte lá, né, do subsistema, acho que é o último, né? O 14, que aí a entra lá na minha autoimagem, né? autoimagem. E aí eu tendo a comer mais, né? Então, aí o que que eu faço? Tem que buscar essa questão, né? Tem que ir ali naquela questão e trabalhar isso mesmo. É, a, nós vamos uma hora ter que olhar para isso, tá, Damares? Aham. Uhum. Eu acho bem importante a gente olhar para isso, Ah, né? eu agradeço, sim, quero sim, com certeza. Eu E, trabalho muito isso, muito tempo já forte, mas eu percebo que eu me desamparei e agora eu consigo perceber, porque se eu tenho esses comportamentos, o Miguel também tem, né? E aí eu já consigo perceber que eu tenho vezes que eu nem noto, mas se ele está fazendo isso é porque eu estou, né? E não, aí, e a beleza do nosso trabalho é o seguinte: quando eu curo algo em mim, eu curo para todas as gerações futuras. O que que bom. você estiver curando em você, você curou no teu filho.
Nossa, que coisa boa. Isso, eu acho, essa é a Nossa. parte que eu acho linda desse trabalho nosso, né? Com certeza. E até, nossa, pensa, motiva ainda muito mais, né? De eu ir mais além ainda. Muito, muito mais, Uhum. né? Muito, muito Nossa, mais. eu Porque agradeço me ajudar nessa parte. não é só pela gente, né? Não é só pela gente, exatamente. É, né? Tá bom, amada. Ai, nossa. Ô, Maria Luísa, eu estou emocionada de novo. Bom, É, eu não tenho nem palavras, olha, muito obrigada mesmo. tá? Eu vou mandar depois o PowerPoint, eu vou mandar a gravação dessa aula e o PowerPoint das 2 aulas para você, Tá certo. tá Muito bom? obrigada. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Tá, Fica um com beijo. Deus. Tchau, Beijo. Tchau, tchau. tchau.